Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou falar um pouco sobre efeitos de religiões dominadoras, como elas afetam a sua vida. Religião, muitos dizem que tem um lado bom e um lado ruim. Outros dizem que só tem um lado bom. E outros dizem que é péssimo, só tem um lado ruim. Eu sempre vou no caminho do meio. Eu acho que tudo nessa vida tem um lado muito bom, tem um lado muito ruim. Então ela traz alguns benefícios e prejudica em outro lado. É como uma faca que tem dois gumes, ela corta para qualquer lado. E você tem que estar atento, que se você tiver consciência, você pode até participar sem se machucar, sem ser manipulado, sem tirarem o seu dinheiro. Então tem que ter uma certa dose de inteligência, esperteza, para não cair nas armadilhas, porque eles fazem tudo para te limpar. E as religiões do polo negativo, da famosa esquerda? É exatamente a mesma coisa. Não tem diferença. Vai ter um lado bom e um lado ruim. Por quê? Porque tudo que existe nesse universo é dual. O nosso planeta, a natureza, como funciona, é tudo dentro de uma dualidade. Não tem como você querer só um lado. Tem pessoas que na sua ilusão, na sua alucinação, ficam buscando um mundo que não há sofrimento. Planejam, escrevem sobre esse mundo lá, distante, lá, ele é metafísico, ele fica fora do nosso sistema solar, fica fora do nosso universo e vai para uma dimensão que está além de todo esse mundo material, todo esse universo material. Mas isso é fruto de alucinação, porque não existe isso. Não se pode provar uma negativa. Eu não posso provar que não existe. Como eu não posso provar que existem unicórnios na Lua. Não posso provar. Eu posso provar para você que você tem uma inteligência, que você é um ser pensante e que você pode juntar os pontos. Tem pessoas que se acham muito espertas e ficam especulando. Elas entram no famoso achismo e às vezes elas jogam o que elas acham para ver se elas conseguem se afirmar. Entende? Tem pessoas que tentam ser espertas, mas não são. Religião se baseia no medo da morte. Ponto. Todas essas histórias são criadas por medo da morte. Já filosofias são baseadas num processo de
desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se você pegar o daoísmo, ele não está tentando em nenhuma página lidar com o seu medo da morte. Ele não tenta aliviar seu sofrimento, sua ansiedade, com o pensamento de que o que vai acontecer. O homem sempre teve medo do desconhecido. A morte é desconhecida. Apesar de terem muitas pessoas falando sobre ela. Muitos sabem para onde você vai depois que você morre. E existe um turbilhão de pessoas dizendo que morreram e voltaram. Ninguém morre e volta. Quase morre e volta. Já expliquei isso num vídeo anterior. Se vocês fizerem uma maratona um dia, ouvindo os áudios antigos e os vídeos novos, vocês podem se deparar com a minha explicação sobre a experiência de quase morte. Então, esse medo da morte, as religiões tentam explicar para que você não tema a morte. Mas aí qual é o lado ruim? Tirar o medo tá ótimo, tudo bem. Mas qual é o lado ruim? É porque eles vêm e impõem a você de que existe um pecado no qual você precisa de salvação. Aí eles vão vender a salvação para você. Porque eles tiveram que inventar uma história para você já nascer pecador. Aí inventaram uma história, botaram uma cobra, um casal lá no meio de um paraíso perdido. E aí disseram que aqueles dois pecaram. Eles cometeram algo terrível. Aí pronto. Aí já tem agora a solução. O pecado vem de lá. Então você herda o pecado. Aí depois você vai ter que pagar por ele. E se você entrar para essa religião, você não precisa pagar. Porque aí você não vai para o tal quartinho lá cheio de fogo. Então aquele quartinho cheio de fogo chamado inferno, ele é uma criação para poder te ameaçar. Porque as religiões, elas são todas baseadas em ameaças. Te ameaça com o inferno, te ameaça com o sofrimento eterno. Então criam todos aqueles seres que habitam lá naquela salinha. Por isso eu digo para vocês, se você acredita em Satã, Satanás, Lúcifer, nesses seres, você é crente. Você é um crente, porque você acredita na Bíblia, porque eles são histórias bíblicas. Então você é uma pessoa que está ainda, você trocou, saiu de um quarto, foi para um outro quarto, mas continua dentro da mesma casa. Ainda está na casa cristã. E aí ficam, se enchem de tatuagem, se fantasiam de demônios, né? Se fantasiam, mas não são. Eles são, na verdade, crentes. Eles simplesmente foram para o outro lado da moeda. Fazem um show. Bota tudo vermelho, tudo. Aí eu estou com roupa preta e vinho, não vermelho, mas isso é porque são as cores da lira, por isso que eu uso. Entendeu? Não, eu também uso branco. Se você ver nos meus vídeos, eu uso branco. E eu estou de calça branca aqui. Porque as cores da lira são justamente essa, vermelho, preto e branco. Então são 3 cores. Então eu sempre gosto de vez em quando, não é um uniforme, eu visto, mas quando eu saio, vou na rua, eu uso qualquer cor. Não tenho uma preferência, assim, só usar preto para dizer que eu sou punk, eu sou do mal, eu sou o cara do diabo. Porque essa é a diferença da lira para as outras linhas, reinos de Quimbanda. É isso que a gente não quer, causar medo. Porque isso deixa para os religiosos fazerem, lá para os cristãos,
os hindus, deixa que eles tenham lá a forma deles de criar pânico nas pessoas, para que fique todo mundo assustado e vá lá na igreja, no templo, para pedir piedade, não me mate. É o medo da morte, entenda isso. Todo mundo tem, é natural. Todos têm. Você acha que eu não tenho? Todo mundo tem medo da morte, porque está... Assim como nós temos medo de altura. Tem umas poucas pessoas que não têm, que elas têm lá no cérebro algo especial que faz com que elas não tenham vertigem. Nós temos, eu tenho vertigem. Se eu subir num prédio de 30 andares e for no parapeito, me dá um negócio. Eu sei que eu não vou cair de lá, mas dá um negócio assim que você fica meio tonto, né? Você fica meio zonzo. Você quer sair de lá rapidamente, lá para o outro lado. O medo da morte é natural. Então a gente tem que entender que isso vem da genética mesmo, porque se nós não tivermos medo de altura, nós vamos cair. Se nós não temos medo de morrer, nós vamos nos expor a um perigo desnecessário. Porque as pessoas têm uma atração pelo perigo. O perigo deixa elas vivas. Vocês já não repararam que depois de uma coisa assim que acontece, que quase mata todo mundo ali, depois a sensação é forte? As pessoas ficam, uau, que foi isso? Quase, pô, a pedra quase caiu em cima da nossa cabeça. Passou por centímetros, a pessoa se sente viva, porque ela quase morreu e ela aprecia aquela experiência. Então entendam que religião quer te assustar. As religiões de esquerda, do polo negativo, muitas, não todas, também querem te assustar, querem te deixar apavorado para que você obedeça. Entendeu? Elas te controlam também pelo medo. Se você tem medo do Exu, eles dizem que o Exu pode te estragar a sua vida, fechar todos os seus caminhos. Não é assim que eles falam? Então, pense bem. Como é que vai ser? Como você vai viver dentro dessa religião? Como você vai fazer algo bom, de bom para você, se você está apavorado com a ideia de que o Exu ou qualquer outra entidade lá possa te matar? Aí você obedece pelo medo. Aí cria a mesma mentalidade lá dos crentes lá. Entendeu? A mesma coisa. Então é igual eu falei disso. Lúcifer e Jesus é a mesma coisa. Jesus é Lúcifer. Lúcifer é Jesus, no mito, né, na mitologia. Porque eles separaram, fizeram essa separação para você entender que existe o bem e o mal. Eles querem que você separe as coisas. Divida. Divisão é a pior desgraça que existe. Você faz dividir, é a mesma coisa, partidos políticos, até mesmo religião, polo negativo, polo positivo, cria uma divisão, cria um problema. Tem um problema. Eu gostaria muito que não existisse, mas existe. E você tem que lidar com isso. Agora, vamos supor que se o polo positivo não ficasse ameaçando as pessoas que são do negativo, seria talvez mais fácil. Porque quando você diz que está seguindo uma linha com Exus e Pombagiras, os crentes querem acabar com você, eles querem te matar. Você vai ter ameaças de morte. Se você começar a falar alto demais. Então, que mundo é esse? Um mundo hipócrita. Porque o Jesus é o Lúcifer. Quer dizer, esse nome quer dizer que o Jesus ele tem o lado bom e tem o lado ruim. Porque ele não pode ser um lado só. Não tem como. Se tem como você ter
uma moeda e ela só tem a cara, não tem a coroa? Você bota, que é cara, vai jogar o cara coroa, assim, não, essa moeda aí só tem cara. Aí você vira para o outro lado e não vê nada. Não tem nada. Sumiu. A coroa sumiu. Então, Lúcifer não pode sumir. Lúcifer é crente, é o ensinamento dos cristãos. Jesus e Lúcifer, uma pessoa só. Aí vão vir os teólogos agora dizer, não, não é nada disso. Como não é nada disso? É isso. Jesus é o lado bom, Lúcifer é o lado ruim. Satanás, o nome que você quiser dar a esse ser maligno. Não existe uma pessoa totalmente má, não existe uma pessoa totalmente boa. Então não existem. Esses dois separados não podem existir, porque Jesus não pode ser só bom. E Lúcifer não pode ser só mal. Tem o lado bom dele. No outro dia teve um pastor, eu acho, falando, eu vi na internet. Ele disse assim, a religião tem um lado muito bom, onde nós lá aprendemos a dançar, a cantar, a orar, a discursar. Muitas coisas boas se aprende na igreja. Sim, claro. Você aprende muita coisa boa em qualquer lugar, em qualquer igreja. Até numa gangue de assaltantes tem a mesma coisa. Lá tem códigos de honra dentro de uma gangue de bandidos assaltantes. Eles têm os códigos deles lá, você aprende honra. Você não vê como é, ainda mais na máfia. Tem códigos de honra, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então tudo é assim, então não adianta a gente ficar mencionando, porque a igreja tem um lado bom, claro que tem. Aí, porque jogar futebol tem um lado bom, claro que tem. Tem um lado ruim e tem um lado bom. Tudo. Então, entendam de uma vez por todas, que é o medo da morte que cria essa confusão toda. As pessoas entram em parafuso quando elas pensam assim, nossa, e se não tiver nada além disso? Vai apagar, eu vou ficar dormindo? Elas têm isso, elas ficam muito assustadas, porque realmente, é como se fosse deitar para dormir e não acordar nunca mais. Elas têm medo disso. Aí outras vêm com a história da reencarnação, outras vêm com a história de ir para o paraíso e ficar lá numa vida eterna, tocando harpa, sentado numa nuvem. Uma nuvem branca que vai andando para lá e para cá. A gente não sabe nem vai saber, enquanto estiver aqui. E se apagar tudo, você não vai saber nunca. Nós que seguimos filosofias, seguimos linhas do polo negativo, nós temos, óbvio, nosso achismo, as nossas teorias, mas são apenas achismos. Essa é a diferença. Que chegar lá e dizer, eu sei. Quando você morre, o seu espírito sai do corpo, vagueia pelo espaço. E depois flutuando. Não é assim. A gente não sabe. Quem diz que sabe é o maior trapaceiro, porque pode achar, mas não pode saber o que realmente acontece com uma pessoa quando ela morre. Nós temos nossas teorias, eu não vou falar aqui agora, porque não é o momento, mas não temos certeza. Aí alguém fala, mas os Exus sabem. Peraí, eu vou fazer você entender uma coisa. Os Exus, eles são seres do astral. O astral é material. Não tem nada além, ele é daqui. Você não vê agora, mas quando você vai dormir, você vê. Você tem acesso. E os Exus são lá, eles são os seres que vivem lá. São as energias, não são só os Exus. Tem outras energias no astral. Então, os Exus também não sabem. Se um Exu fala para você, ele está fazendo apenas, ele está captando isso da mente do médium. Porque o médium acha que sabe de tudo, né? Principalmente médiums
que têm uma posição elevada, assim, muitos seguidores, né? Então eles não podem, eles têm vergonha de dizerem assim, eu não sei, não tenho a menor ideia, eles não têm essa capacidade. Eu, por exemplo, quando falo sobre morte, eu posso ir um pouquinho até chegar no astral. Quando chegou no astral, depois dali eu já não sei mais. Entendeu a diferença? É assim, a pessoa não pode falar o que ela não experimentou. Se você não experimentou morte, como é que você pode saber o que é? Você leu num livro? Alguém te contou? Você fica falando aí. E da mesma da existência desses seres. Alguém viu? Alguém teve contato com essas energias? Com seres? Se não teve, não pode saber, vai ficar no achismo. Agora, quem fala, existem Exus, é que teve uma experiência boa. Mas não é aquela experiência que eles falam, eu vi um arbusto pegando fogo, era Deus falando comigo. Ou então, Deus falou hoje no meu coração e disse para eu ir na casa do meu primo. Não é assim. Experiência tem que ser experiência mesmo. Tem que ser comprovada. Algo real, não é a pessoa fica envolvida naquela euforia do Espírito Santo e tem arrepios, isso é Deus. Eu estou todo arrepiado. Não, isso é o seu sistema nervoso, porque estão tocando uma música que tem notas menores. Quem é músico sabe disso. Então tocam músicas com notas menores, que apelam para o seu emocional. Então, você não vê? Vai nas festas dos evangélicos. Aquela superprodução, porque tem dinheiro, está sobrando dinheiro, todo mundo está dando as calças. Então, o que acontece? As pessoas se emocionam. É Deus, Espírito Santo, e começa a rodopiar, a pular com as mãos para cima, aí bota uma mão para cima e ficam lá. Tudo aquilo é emocional, é assim que funciona. Você, quando quer levar a sua audiência a entrar num estado emocional, você toca músicas e põe notas menores. E quando você quer agitar, fazer todo mundo apenas estar feliz, você bota notas maiores. E quanto mais tiver aquela superprodução, mais você vai impressionar as pessoas. Você não viu quando tem fogos de artifício, como as pessoas ficam embabacadas? Viram isso desde que eram crianças. E até hoje, quando já estão com 60 anos, aí estão olhando, aí ficam lá, olha que lindo. Aquela coisa que elas já viram, e aquela explosão de fogos mexe com os júbilos da pessoa. Tudo vai no emocional isso. Um vai visualmente, o outro vai sonoramente, se é que existe essa palavra. Cada um faz do jeito que pode para tocar no seu emocional e tirar o seu duro, suado dinheiro. Porque é essa a meta de grandes igrejas. Mas tem alguém que pode estar fazendo de uma forma, porque existem pessoas que são realmente focadas e às vezes querem fazer um bom trabalho realmente e fazem. Agora, a maioria, infelizmente, fica só no vamos tirar o dinheiro de todos e vamos enriquecer. Então, eu quero dar um recado para todos que ainda vai demorar talvez mais um pouquinho, porque o YouTube ele quer horas de audiência, né? Ele quer que tenha mais pessoas assistindo meus vídeos para dar uma carga horária maior, para poderem liberar a seção de membros, que é isso que vai ajudar essa sociedade a crescer e fazer com que eu vá ao Brasil para a gente realmente levantar essa sociedade lá. Eu estou fazendo esse trabalho em Portugal e no Brasil. São as duas metas. Então vamos aguardar mais um pouco, porque os 1000 eu já tenho. Mas depois eu vi que, na verdade, eu nem precisava de 1000 para ter membros, eram só 500. Mas eu já tenho 1000
e agora eu posso caminhar para a monetização, mas isso eu não tenho muito interesse. Eu tenho mais interesse em conseguir essas cargas horárias, que ainda faltam poucas. Está faltando, eu acho, agora, nesse dia de hoje. Vocês podem ver que dia é hoje, aí olhando na data de que ele foi publicado. Vocês podem ver que nesse dia de hoje estão faltando ainda 300 horas, mais ou menos. Quando eu tiver mais 300 horas, aí eu vou poder criar a área de membros, e nessa área eu vou dar aulas mais específicas. Não vai ser como aqui que eu dou só um apanhado de assuntos. Não, lá vai ser tudo ordenado como se você estivesse frequentando uma escola de filosofia para aprender como funciona o reino da lira na realidade. Não essa brincadeira que eles estão fazendo aí, nesse modismo do 7 da lira, que agora todo mundo está recebendo esse Exu, porque o Exu é a bola da vez. Né? Então vamos entender que vocês vão aprender realmente a filosofia, a metodologia que nós usamos e esse aprendizado que é muito importante para qualquer pessoa que queira realmente pôr em prática, não ficar só olhando pelo YouTube, várias pessoas falando, cada um fala uma coisa, e você acaba não chegando a conclusão nenhuma. Porque você não entende que qualquer filosofia, não vou falar religião, qualquer filosofia tem como objetivo a melhora da sua personalidade, da sua essência, do seu ser, de você se tornar um ser humano melhor. Só isso. É esse o objetivo. Você se tornar uma pessoa melhor. Aprender com seus erros e ser, de uma certa forma, guiado para não deixar os truques da vida te jogarem para o chão e fazerem que você cometa atos abomináveis. Que você viva com um código ético, não com um código moral, porque moralidade é outra história, com uma ética, porque é isso que o ser humano precisa ter, ética. Porque moralidade muda, de um país para o outro é totalmente diferente. Então é esse o objetivo da Sociedade Reino da Lira. Eu vou continuar aqui postando o maior número de vídeos possíveis para que a gente chegue a esse número rapidamente, entendeu? Então, vamos em frente. Obrigado pela atenção. Salve o Reino da Lira.